Boa noite a todos e todas, bem-vindos todos ao Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier, no atendimento fraterno de apoio ao dependente químico, onde nós também temos as nossas palestras. E hoje temos novamente a grande satisfação de receber o nosso amigo, colega, confrade João Batista, para falar um pouquinho sobre Espiritismo e principalmente reencarnação. Não é isso, João? Então hoje nós vamos falar sobre reencarnação e vamos nesse momento fechar os olhos, vibrar positivamente para nos concentrar em nossa prece. Senhor Jesus, nós solicitamos nesse momento, Senhor, a presença dos espíritos guias, protetores de nossa casa, Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier. Pedimos a proteção, a inspiração para o nosso palestrante, para que no momento da fala transmita as melhores mensagens possíveis e que cale fundo na alma de cada um que aqui receberá e também através da internet a sua mensagem, as suas palavras e todo o seu conhecimento que seja transmitido da forma mais pura no fundamento do Espiritismo aqui, que foi trazido pelo grande Allan Kardec. Que assim seja, Senhor. Gente, boa noite. Que a paz de Jesus... Não, acho que tá legal assim. Que a paz de Jesus nos oriente, nos ampare, nos auxilie hoje e sempre. Essa semana eu estava lembrando de uma conversa, na verdade de umas frases que a gente recebeu de um amigo espiritual numa das reuniões que a gente participou. E ele disse umas frases muito legais e que tocaram muito na gente, principalmente quando a gente estava naquele momento. Ele disse, a primeira coisa que ele disse foi: juntos somos fortes, separados somos sós. E eu achei muito legal essa expressão dele, quando ele disse que unidos nós somos fortes e separados nós somos sós. Isso me fez pensar muitas vezes em como é que nós estamos tratando, aceitando, conversando, vivendo com aquelas pessoas que estão conosco em caminho. Porque encontramos muitas pessoas em nosso caminho e muitas vezes esses encontros nem sempre são felizes, muitas vezes esses encontros nem sempre são legais, são fortuitos. E esses encontros vão marcando as nossas vidas. Mas se a gente parar para observar, esses encontros também são o que fazem de nós aquilo que nós somos. São esses encontros que fazem de nós a pessoa que nós somos, nos dão as qualidades que nós temos e permitem que muitas vezes nós testemos e aliviemos ou eliminemos os nossos tão grandes defeitos ainda. Então eu acho que é muito viável que nós possamos observar isso, observar o caminho que estamos fazendo, os caminhos que nos trouxeram até aqui, e observar o que nós fazemos desse caminho. Muitas vezes esse caminho vai nos levar a momentos de dor, de tristeza, de desamparo, outras vezes vai nos levar a momentos onde nós nos sentimos sós. Outras vezes vai nos levar a locais onde nós recebemos apoio, amparo, como nós recebemos aqui, por exemplo, na Casa Espírita. E muitas vezes vai nos fazer parar e observar e pensar: mas o que danado eu estou fazendo? Porque às vezes a gente para observar a vida da gente, a gente faz essa pequena conjectura. Muitas vezes nós vamos ser duramente criticados, nós vamos ser desacreditados até. Muitas vezes nós seremos expostos e colocados aos leões, como eram os mártires antigos. Mas como o Vaguinho falou ali na frente, agora há pouco, se a gente tiver a fé raciocinada, a fé inabalável de quem conhece a razão e de quem sabe o caminho que trilha, não simplesmente porque escutou alguém dizer, nem simplesmente porque acha que está certo, mas porque conhece e tem certeza daquilo que está vivenciando. Quando nós temos esse caminho, quando nós temos essa certeza, quando nós temos essa fé raciocinada,
nós conseguimos vencer todo esse processo e passar por ele. Eu estava preparando o material para falar para a gente sobre a questão da reencarnação e me veio na cabeça um fato que está narrado lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 5, quando os fariseus mandam prender os apóstolos e estão com eles lá no Sinédrio para que eles sejam executados, para que eles sejam levados pelos romanos para serem mortos. E aí no meio daqueles fariseus levanta-se um idoso, um senhor já, e pede para que os apóstolos sejam retirados daquela casa, daquele momento ali, porque ele queria falar a sós com os seus irmãos fariseus. O nome desse cidadão era Gamaliel. E Gamaliel olha para os seus compatriotas fariseus e lembra a eles muitas vezes onde eles tomaram decisões erradas no passado e a consequência foi sofrimento. E pergunta a eles de uma forma bem tranquila: vocês têm certeza de que essa é a decisão mais acertada, mais correta para fazer com esses homens? Porque se a doutrina desses homens não for de Deus, ela por si só vai se acabar. Mas se a doutrina desses homens vier de Deus, vocês têm certeza que desejam travar guerra contra Deus? E aí os fariseus se calam. E naquele momento Gamaliel convence-os de que seria melhor deixar os apóstolos seguirem em frente e fazer o trabalho deles. Para que a gente tenha uma ideia de quem o Gamaliel é, ele hoje, segundo a espiritualidade, é o espírito guia do nosso país irmão Portugal. Então já naquela época Gamaliel era um sábio. Muitos afirmam que ele foi o mestre de Paulo de Tarso, foi com quem Paulo de Tarso estudou e ensinou a Paulo tudo o que ele precisava saber. E Gamaliel coloca para aqueles hebreus, para aqueles fariseus, a simples situação de que se uma coisa ela é divina, para que eu vou lutar contra isso? E se uma coisa não é divina, ela se acaba. E eu, avaliando esse processo, eu sempre fiz uma comparação desse processo com a doutrina espírita, com os preconceitos que a doutrina espírita sofreu durante tantos anos, queima de livros, perseguição, perca de emprego, procissões, críticas, pichações, e isso para não dizer o mínimo. E quantos espíritas sofreram por conta disso? E na verdade o que acontece? Se o espiritismo não for de Deus, e aí as pessoas não pararam para avaliar isso, para que lutar contra ele? Ele se acaba daqui a pouco, embora que faz 160 anos que a gente está aí na luta, né? E se o espiritismo for de Deus, não adianta lutar contra ele, que ele continua. E a gente vem crescendo e melhorando e se clareando as ideias, nos transformando cada vez mais. E eu levo isso muito também para o lado da reencarnação como conceito. Muitas vezes as pessoas criticam ou não acreditam ou não aceitam o processo reencarnatório, e eu fico observando, se a reencarnação não for uma lei divina, não adianta se preocupar com ela, que ela nunca vai lhe atrapalhar. Mas se a reencarnação for uma lei divina, para que lutar contra ela? Porque ela vai acontecer de todas as formas. E aqui na Casa Espírita a gente pode falar muito tranquilamente sobre reencarnação, porque todos aqui, pelo menos deveríamos ser reencarnacionistas. Todos aqui, pelo menos, deveríamos acreditar na pré-existência na pré-existência da alma, na pré-existência do espírito. E se a gente for parar para observar historicamente, todas as religiões antigas, todas as antigas religiões, elas têm o conceito da reencarnação em seus postulados. China, Índia, África, os indígenas, todos eles trazem os conceitos da reencarnação em seus postulados. Alguns falando em metempsicose. Todo mundo aqui sabe o que é metempsicose? Não, né?
Metempsicose é a ideia de algumas religiões de que o espírito humano ele pode voltar, por exemplo, a animar o corpo de um animal. Isso acontece muito na Índia, por exemplo, onde os hindus acreditam que o espírito humano, se ele for bom, ele pode continuar como humano, mas se ele não for bom, dependendo do que ele fez, ele pode voltar como um cachorro, como um gato, como um rato, como uma vaca, como um elefante, como um leão. E aí, por isso que os animais são sagrados na Índia, porque eu posso estar maltratando meu avô ali, quando eu estiver chutando um cachorro, eu posso estar maltratando meu avô, e aí eles acreditam nisso. O nome disso é metempsicose. A doutrina espírita não aceita esse processo porque a doutrina espírita entende, devido a todos os estudos que foram realizados, que o espírito, uma vez chegando no mundo hominal, como nós, ele não retroage, ele não volta, ele não perde suas capacidades, ele não perde suas características. E Kardec fez todo um levantamento, todo um estudo junto com a espiritualidade, para nos garantir que a gente tivesse um conceito de espiritismo coerente, um conceito de espiritismo coerente com aquilo que a gente realmente acredita, com uma doutrina raciocinada. Mas o espiritismo, ele é uma lei da vida. O espiritismo não, desculpem. A reencarnação se apresenta como uma lei da vida, uma lei onde nós não podemos lutar contra ela. E se não podemos lutar contra ela, se todas as religiões antigas tinham esse conceito dentro de si, o que foi que aconteceu com esse conceito para que hoje, no ano 2019, tantas pessoas tenham uma aversão a esse conceito? Embora que isso é estranho, eu vou falar para vocês daqui a pouco. Mas é interessante quando a gente para observar as religiões de origem cristãs, que vieram das religiões hebraicas, né, que na verdade vieram do judaísmo. O cristianismo, segundo os laudos e os estudos, ele deixou de acreditar na pré-existência da alma no ano de 553, no Concílio de Constantinopla, quando um cidadão chamado Justiniano, ele resolveu proclamar que não existiria mais a doutrina das múltiplas existências, a doutrina da pré-existência da alma, porque a sua esposa, uma senhora de nome Teodora, havia feito uma série de barbaridades e se a doutrina da pré-existência da alma, das múltiplas existências, continuasse existindo nas leis divinas, a Teodora, quando reencarnasse, ia sofrer um bocado. Aí ela mexeu os pauzinhos, conversou com o Justiniano fez o concílio e organizou para que todos os bispos e representantes da igreja da época, ali naquele momento, excluíssem dos cânones sagrados dos evangelhos a doutrina da pré-existência da alma. E aí, a partir dali, todas as religiões de origem cristã, de cunho cristão, deixaram, entre aspas, de acreditar na pré-existência da alma. Mas isso é muito engraçado, porque ainda hoje você vê pessoas, católicos e até protestantes, que acreditam na pré-existência da alma. Católicos e protestantes que, nas suas igrejas, nos seus templos, junto à sua sociedadezinha ali, naquele momento, nem tocam no assunto, mas conversando com você, sabendo que você é espírita em particular, diz assim: rapaz, eu acredito nisso aí, mas eu não posso dizer. Então, olha, eu imagino que na minha vida passada eu fiz muita coisa ruim, porque eu sofro muito. Rapaz, eu queria saber o que é que eu fui e tal. E começa a conversar, porque escondidozinho a pessoa pode fazer isso, na sociedade não pode. A pessoa pode, por exemplo, chegar na internet e assistir a palestra. Ninguém está vendo, ela pode, né? Então, naquele momento, a ideia da reencarnação, o conceito reencarnação, se a gente para observar na prática, ele é muito aceito em diversas localidades, por quase todo mundo. Entretanto, poucas, ou talvez a maioria das pessoas vai negar que acredita naquilo ali. Embora que eu já vi muito evangélico protestante falando assim: eu devo ter jogado pedra na cruz porque eu sofro muito. É reencarnação que a pessoa nem para avaliar o que está pensando. E isso é muito interessante porque quando o Justiniano organizou com seus padres para que eles tirassem a doutrina da pré-existência da alma e consequentemente a reencarnação dos cânones sagrados, eles fizeram uma varredura na Bíblia e disseram que tiraram todos os processos para que aquilo ali deixasse de existir. Só que eles esqueceram
algumas pistas e alguns detalhes, e eu acho isso muito legal, porque muitas vezes as pessoas vão dizer assim: não, você está enganado, João, na Bíblia, nos Evangelhos, não existe nada que fale sobre reencarnação, você está errado. E eu vou ser forçado a dizer a essas pessoas que elas estão certas, realmente não existe nenhuma passagem que fale sobre reencarnação na Bíblia. Até porque a palavra reencarnação foi um neologismo criado por Kardec em 1857. E a Bíblia foi escrita praticamente há 2000 anos atrás. Kardec já tinha um exemplarzinho da Bíblia na mão dele. Então ele não podia... Na Bíblia não pode falar em reencarnação. Mas ela pode falar em muitas outras coisas que a gente não imagina. E aí eu trouxe aqui uma das minhas Bíblias, porque eu gosto... Eu tenho umas 3 ou 4 Bíblias em casa, porque eu gosto muito de comparar as traduções dessas Bíblias, né? E essa daqui, inclusive, quem me deu foi um amigo chamado Genesi, no ano de 1996. Faz um pouquinho de tempo já, né? Essa é a minha Bíblia de trabalho, é a Bíblia que eu uso para apresentar as palestras, porque eu gosto mais das palavras dela, eu gosto dessa tradução, eu acho bem legal. E é uma Bíblia protestante. Então, tudo que eu vou... Inclusive é uma Bíblia protestante, porque Genesi era protestante, né? E ele me deu essa Bíblia aqui tentando salvar minha alma, porque eu era espírita. Bom, salvou, né? Tá na boa, tá tudo certo, não tem problema. Mas o interessante é que quando você para observar aqui, e tem muita coisa legal que fala sobre reencarnação aqui, aí o pessoal vai dizer assim: não, João, na Bíblia não existe reencarnação. Perfeito, vamos lá, vamos ler. E eu esqueci meus óculos, vocês vão me perdoar, tá? Porque eu já estou naquela idade de usar o óculos do velhinho, de botar aqui na ventinha assim e ficar olhando assim para baixo só pelo óculos. Eu estou naquela idade em que de longe eu enxergo maravilhosamente bem, de perto terrivelmente ruim. Mas vocês me desculpam se eu errar aqui, tá bom? Então vamos lá. Lá em Marcos, capítulo 6, versículos de 14 a 16... diz uma coisa bem legal, porque naquela época, e Marcos fala isso aqui exatamente antes, Jesus estava expelindo muitos demônios, curava enfermos, ungindo-os com óleo. E aí, a partir do versículo 14 do capítulo 6 de Marcos, diz assim: chegou isso aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou de entre os mortos, e por isso nele, em Jesus, operam essas forças miraculosas. Outros diziam: é Elias, e ainda outros: é profeta, um dos profetas que retornou. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, aquele a quem eu mandei decapitar, ele ressurgiu. E aí eu paro para observar e avaliar isso aqui. Se esse pessoal, que não foi nenhum apóstolo, nem foi Jesus, nem foi ninguém que disse não, foi Herodes e o povo, que dizia assim: é João, não, é um profeta que voltou, não, é Elias que ressurgiu dos mortos. Acreditavam que o povo vinha de onde? Da outra vida, da morte, e que retornava à vida. Isso é reencarnação? Só não é reencarnação no conceito espírita, não é verdade? Porque na verdade, se a gente... Muito legal, aconteceu um negócio muito legal, uns 2 meses atrás que a gente foi naquela loja maçônica, não foi? Há uns 2 meses atrás aconteceu um negócio muito legal. Me chamaram para dar uma palestra numa loja maçônica, e quando eu chego lá, tem um judeu para dar palestra falando sobre o judaísmo. E eu achei massa a palestra do cara, porque é aquela questão: se você pega o livro dos Espíritos e vai ler, você sendo de outra religião, você não entende nada de espiritismo. É só ler aquilo ali, aquela informação, porque a gente lê com preguiça. A gente lê assim, a gente começa a ler um parágrafo, aí entendeu a ideia, pula para o outro, aí entendeu mais ou menos, lê mais umas 4 ou 5 linhas, entendeu, pula para o outro, porque a gente não lê estudando. Quando a gente lê de outra religião que não seja nossa, a gente lê assim, a gente não aprende. Mas o cara deu uma aula sobre o judaísmo lá, e eu achei arretado aquilo ali, porque ele me preencheu muita coisa sobre o judaísmo, inclusive 2 coisas que eu achei perfeitas. A primeira foi que ele mostrou o verdadeiro sentido do judaísmo para o judeu. A gente critica muito os judeus, a gente critica muito a religião judaica, mas eles têm dentro deles um conceito
de raça, e eles usam aquela religião como sendo uma marca e uma transmissão dessa raça. Eles usam a religião com orgulho e transmitem aquilo para seus filhos. Dentro da casa deles, eles fazem isso que a gente está fazendo aqui agora. Dentro da casa deles, eles juntam os mais velhos e os mais novos e vão debater sobre judaísmo, ensinar judaísmo à família. Quem aqui faz isso em casa, hein? Ninguém. A ocidental não faz isso. Eu achei fantástico essa posição do judaísmo. E outra coisa que eu achei muito legal, porque eu tinha a ideia pelos estudos e pelas colocações que eu vou mostrar aqui a vocês, inclusive uma dessas, que os judeus acreditavam em reencarnação. E aí ele colocou, bem legal para mim, que a reencarnação ela não é um dogma no judaísmo, mas existem correntes judaicas que acreditam em reencarnação e correntes judaicas que não acreditam em reencarnação. Ele, inclusive, faz parte de uma corrente que acredita na reencarnação. Então ele aceitava a reencarnação. E a gente conversou muito, foi muito legal essa colocação dele. Mas isso dá até para entender por que é que o cristianismo no começo ele acreditava em reencarnação. Porque o cristianismo nasce do judaísmo. Jesus era judeu. Jesus trouxe a base, Paulo, todos os apóstolos eles eram judeus, então eles trouxeram a base do conhecimento. E hoje, quando a gente observa isso, tem todo sentido Herodes dizer, é João, ele, aquele que eu mandei decapitar, ele retornou. Eles acreditavam nisso. E aí o pessoal abre a boca por aí e diz assim, mas não tem reencarnação na Bíblia. Tem, só não tem com esse nome. Quando a gente para observar ainda mais fundo, tem um negócio tão legal na Bíblia, eu não ia nem falar nisso aqui, porque não está no meu roteiro, mas é muito legal, é quando Jesus conversa com Nicodemos. Gostou, não foi? É quando Jesus conversa com Nicodemos. Jesus chega para Nicodemos e diz, necessário vos é nascer de novo, para entrar no reino dos céus. Aí Nicodemos olha para Jesus e diz assim, Senhor, pode porventura um homem adulto voltar ao ventre da sua mãe e renascer novamente? É reencarnação? Será? eu tava falando sobre isso um dia desse, e aí eu falando de Márcia, né? Márcia diz que eu gesticulo muito quando eu estou falando. Não, eu realmente gesticulo muito quando eu estou falando. E eu gosto muito de ler Jesus. Eu sou... Não entendam isso como homoafetividade, mas eu sou apaixonado por Jesus. E aí o que é que acontece? Eu pego a ideia de Jesus, ele ensinando, eu pego a ideia de Jesus, ele dando aquela informação, e eu só imagino ele gesticulando feito eu, cara. Não tem... Não ria não, que é sério. Você já imaginou Jesus falando para Nicodemos, digo a você que necessário vos é nascer de novo. Olha que coisa linda. Bota a mãozinha no bucho assim, ó. Aí Nicodemos entende o processo. Ou então ele aponta para uma mulher grávida. Necessário vos é nascer de novo. E está lá, grávida com um buchinho lá. Gente, isso é lindo. Jesus, ele utilizava todas as oportunidades que ele podia para ensinar. Jesus tinha que ser muito, muito expansivo no processo dele. Você imagina Jesus chega assim, mas eu vos digo, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Não cabe, não cola com Jesus um negócio desse. Tá tudo certo. E aí o que é que Jesus faz? Mas Jesus foi tão expansivo, ele foi tão transparente no negócio, que Nicodemos entendeu o que ele queria dizer. Nicodemos diz ele, mas Senhor, pode porventura um homem velho voltar ao ventre da sua mãe e nascer novamente? É o conceito da reencarnação. É a ideia da reencarnação que era aceita pelo povo judeu. Lá em Mateus 17, versículos de 10 a 13, a gente vai achar um negócio muito legal. Vocês já repararam que para mim tudo é legal, né? Tudo bem. Então, Mateus 17, versículos de 10 a 13, começa assim. Esse negócio começa na transfiguração de Jesus, lá no Monte Tabor. Todo mundo se conhece, lembra da história da transfiguração de Jesus? Todo mundo conhece? Não, né? Tá bom. Vamos lá. Quando Jesus estava pregando com os apóstolos, depois que ele parou, ele sobe no Monte Tabor e vai descansar lá em cima, ele vai relaxar, vai orar. E com ele sobem Pedro, Tiago e João.
Pedro, Tiago e João era a cúpula ali dos apóstolos. Por isso que eles sempre subiam com Jesus. Sempre Jesus se retirava para orar, ele ia com eles. E aí o que é que acontece? Lá em cima, quando Jesus começa a orar, Jesus se transfigura. O que é a transfiguração de Jesus? Ele deixou o perispírito dele sair, aparecer. E aí foi aquela luz danada, aquela luz da gota. O povo ficou quase cego. E quando eles param, que conseguem olhar, está Jesus, o espírito de Elias e o espírito de Moisés. E aí os três começam a conversar. E os apóstolos começam a perguntar, a dizer o que é que era para fazer, como é que era para fazer, o que é que ia, o que é que não ia. Para pensar, é a primeira reunião mediúnica da história. Está ali, naquele momento, ali no Tabor. E aí o que é que acontece? Quando termina todo aquele processo, porque no Antigo Testamento dizia que Elias vinha para abrir os caminhos do Salvador. Depois que os caras viram Jesus se transfigurando, o espírito de Elias, o espírito de Moisés, os apóstolos não tiveram mais dúvida. Pô, Jesus é o Salvador, cara, não tem como ser outra pessoa. Só que aí o que é que acontece? Mateus 17, de 10 a 13, tá? Mas os discípulos interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Porque tem no Antigo Testamento uma passagem que diz que Elias vem abrir os caminhos do Salvador. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, e fizeram com ele tudo quanto quiseram, assim como também farão ao Filho do Homem. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele lhes falava. Era necessário que Elias viesse primeiro, para abrir os caminhos do Salvador, do Cordeiro. João veio, batizou, proclamou, dizia às pessoas que se arrependessem, e quando Jesus desce do monte para ser batizado ali naquele rio, João diz: eu que tenho que ser batizado por tu, eu não sou nem digno de amarrar tuas sandálias. E aí Jesus baixa a cabecinha e diz: mas que seja cumprida a lei. E aí ele deixa João batizar. Aí o que é que acontece? Os apóstolos e mais os escribas disseram que era necessário que João viesse primeiro. E Jesus disse: pois eu já digo que ele já veio, mas não o reconheceram. E aí numa casa espírita a gente pode perguntar tranquilamente, que a resposta vai ser 100%. A gente, quando reencarna com o mesmo corpo, com a mesma aparência. Eu, na minha próxima encarnação, eu vou vir assim, bonito, gostoso, lindão, feito eu sou hoje? Não, eu posso até vir melhor, né? Mas é aquelas coisas. Então o que é que acontece? João é o Elias que havia de vir. Por isso que não reconheceram. É reencarnação. Numa Bíblia protestante, tá? Tá aqui. Não tem reencarnação na Bíblia. Vamos lá. E tem outro processo, não sei porque vocês estão rindo. E tem outro processo que é muito legal. Para mim esse é o melhor que tem, por isso que eu deixei ele por último. Eu acho muito legal. Está lá em João, capítulo 9, versículos de 1 a 3. E João capítulo 9, versículos de 1 a 3 diz assim: caminhando Jesus com os apóstolos, eu já li tanto que eu já decorei, tá? Caminhando Jesus com os apóstolos, viram um cego de nascença. E aí Pedro, que era o despachado da história, porque se você for parar para avaliar os apóstolos, Pedro era o despachado, ele era o líder, ele era o metidão, era ele que ia na frente de tudo. Aí Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? E a pergunta de Pedro é muito legal. A pergunta de Pedro é excepcional. Porque quando Pedro diz assim: quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? No Antigo Testamento tem um trecho que foi muito mal traduzido, pessimamente mal traduzido, que diz assim: e Deus castigará o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações. É um Deus muito ruim, muito mau, é um Deus terrível. Um Deus desse eu não quero para mim. Mas está lá no Antigo Testamento. E aí dizem que ele vai castigar os pecados dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Beleza, isso era uma crença hebraica. Se Deus podia castigar o pecado nos pais nos filhos, ele podia ter nascido cego porque os pais pecaram. E Deus bonzinho foi lá e arrancou o olho do cara para ele não enxergar. Perfeito, está explicado. Mas se Pedro pergunta quem pecou para que ele nascesse cego,
ele ou seus pais, se ele nasceu cego, ele tinha que ter pecado antes de nascer. Se ele foi castigado para nascer cego, entre aspas, castigado para nascer cego, significa dizer que Pedro estava dizendo: Senhor, na vida anterior desse cara, ele pecou muito para ele nascer cego? É ou não é reencarnação? Inclusive é o conceito mais errado de reencarnação que existe, porque eu não nasci numa família espírita, mas eu frequento casa espírita desde meus 15 anos, 14, 15 anos. E na maioria dos locais onde eu fui, as pessoas têm uma noção muito equivocada de reencarnação. Dizem que reencarnação é para a gente pagar pecado, é para a gente consertar os erros. Isso aí é lenda, isso aí é uma coisa de quem é dogmático, de quem é pequeno. É muito pequeno você restringir a reencarnação a um processo de conta de banco, crédito positivo e crédito negativo. Isso, e quem cuida disso é da lei. A lei de causa e efeito, feito Vaguinho falou tão bem aqui, a lei de causa e efeito é que cuida disso, a gente não precisa se preocupar com isso. Reencarnação é para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente melhorar. E eu, inclusive, eu estou falando, vocês podem concordar comigo ou não, eu posso estar errado, mas é a minha opinião. Eu não gosto quando a pessoa diz assim, espírito evoluído e espírito sofredor. Por que eu não gosto de evoluído? Porque evoluído não explica nada. Vaguinho falou aqui, e falou muito bem, que existem espíritos que estão no mal há centenas de anos, e são espíritos muito espertos no mal. Não são evoluídos também, não? São evoluídos no mal. Eu prefiro usar a expressão evangelizados. Tá? Então, um espírito que é evangelizado, ele não vai buscar maltratar ninguém, ele não vai buscar constranger ninguém, ele não vai fazer nada. Um espírito evoluído no mal vai. Mas tudo bem, vamos lá. Quando a gente chega em casas espíritas muito dogmáticas e pessoas que não gostam, não buscam estudar, não buscam a base de Kardec, feito o Vaguinho falou aqui também, o Vaguinho estava falando, ele está dando a minha palestra todinha ali. E aí o que é que acontece? Quando você para observar Kardec diz que reencarnação é para que a gente progrida, para que a gente cresça, para que a gente melhore, para que a gente faça a reforma íntima, a transformação íntima, a melhoria que a gente pode fazer. E não simplesmente para eu decorar as 1019 questões do Livro dos Espíritos, porque eu posso decorar isso aqui tudinho e não ter um dia de espiritismo na minha vida. Espiritismo não é para ser decorado, espiritismo é para ser vivido, vivenciado, trabalhado internamente. Eu posso até nem conhecer Kardec e ser um grande espírita. Por quê? Porque Kardec diz em O Evangelho segundo o Espiritismo que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas más inclinações. Isso é reencarnação, gente. É a gente aprender e fazer o esforço para domar as nossas más inclinações. Através desse processo, reconhece-se o verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita não é aquele que vai para a campanha do quilo, que vem para cá todo domingo, que vem para cá toda quarta. O verdadeiro espírita não é aquele que vai fazer passe. O verdadeiro espírita é aquele que tem no coração dele a vontade de se transformar. Porque eu posso fazer tudo isso e não ter nada de bom dentro de mim, e ser simplesmente um sepulcro, feito Jesus dizia, caiado, branco por fora e preto por dentro. Eu posso ter tudo isso, mas quando Pedro pergunta a Jesus quem pecou para que ele nascesse cego, ali está o conceito da reencarnação. Ali está a ideia clara de que esse pessoal meio dogmático tem a reencarnação, ele nasceu cego porque ele está pagando o que ele fez. Pronto, é reencarnação na Bíblia, e a gente não tem esse conceito, porque muitas vezes a gente não para avaliar. Alguém pode até dizer assim, João, mas eu já li a Bíblia todinha e nunca achei isso, porque normalmente a gente não lê estudando, a gente lê querendo acabar. A gente não lê tentando averiguar as coisas, aprender com aquele processo. Quer estudar a reencarnação, quer aprender a reencarnação? Estude Kardec. Pega o Livro dos Espíritos, capítulos 5 e 6, aprenda a reencarnação. Livro dos Espíritos, capítulos 5 e 6, é o melhor compêndio sobre a reencarnação que você vai encontrar. Ali a gente vai entender o que é a reencarnação. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Ali a gente vai entender o que é reencarnação e a gente vai aprender para que serve a reencarnação. O objetivo da reencarnação, para mim, tem um negócio muito legal aqui em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11.8. E quem já recebeu e-mail meu
sabe que essa é a frase que eu uso como assinatura do meu e-mail. Eu gosto tanto dessa frase que eu uso ela como assinatura do meu e-mail. E no capítulo 11.8 começa dizendo o seguinte: o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Perfeito. Essa frase é muito legal. O amor resume a doutrina de Jesus porque ele é a essência do sentimento, ou seja, é o melhor dos sentimentos. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Quando a gente é criado simples e ignorante, quando a gente está lá, monadazinha espiritual, e vem passando por todos os reinos, todas as experiências, preparando para que a gente chegue no reino nominal, a gente chega no reino nominal, a gente tem consciência, sabedoria, inteligência, ou a gente só tem instintos? A gente só tem instintos. As primeiras encarnações do homem na Terra são nos grupos primitivos. Por quê? Porque ele é mais animal do que a gente. Ele ainda tem mais instinto e mais tendências animalizadas do que tendências sociais. Algumas vezes, a espiritualidade, já para ir soltando o camarada daquele instinto, coloca o camarada, um camarada que seja um espírito desse mais primitivo, um espírito desse mais novo na escala, coloca ele na nossa sociedade. E aí você sabe o que é que acontece? Nasce um psicopata. Por quê? Mas João, tu é muito crítico. Não, um psicopata é o cara que só quer satisfazer os instintos dele. Ele não liga para a lei, para a sociedade, para sentimentos. Ele não tem isso. Ele vive para satisfazer o que ele quer. Segundo a psicanálise, ele é id. Ele é simplesmente instintivo. E aí o que é que acontece? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11.8, diz assim, ó: em sua origem, o homem só tem instintos. Quem está dizendo isso é o Espírito Lázaro, tá? Em sua origem, o homem só tem instintos, ou seja, ao espírito recém-criado, o espírito chegado ao estágio hominal, ele tem muito mais instintos do que emoções, do que sentimentos, porque ele está ali ainda saindo da animalidade. Que o diga isso os aborígenes, os antigos homens das cavernas, os neandertais, porque era aquilo que eles apresentavam. Mas, como é que ele diz aqui? Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. E é muito legal essa parte. Mais avançado e corrompido. Avançado em quê? Avançado em experiência. À medida que ele vai reencarnando, ele vai deixando aquela parte instintiva e ele vai começando a viver em sociedade. E em sociedade, ele começa a perceber que tem coisas que são legais. E quando aquelas coisas que são legais, ele começa a experimentar, ele não quer parar. Porque é aquela questão, a sensação, ela é viciante. A sensação, ela quer que você quer repetir aquela sensação cada vez mais e sempre mais. E à medida que você vai buscando satisfazer essa sensação, você vai se, entre aspas, corrompendo aquela sensação. É por isso que nasce o vício. O drogado, o alcoólico, ele sabe que aquele vício, que aquela sensação, que aquela prática de bebida ou de se drogar é prejudicial à saúde. Ele sabe que afasta a família, ele sabe que prejudica a economia do lar, ele sabe que prejudica tudo. Mas ele não consegue vencer para parar aquilo ali, porque ele está corrompido por aquela sensação. Ele está viciado naquela sensação. O cara que tem compulsão alimentar, compulsão sexual, ele está viciado naquela sensação, e muitas vezes são necessários anos, reencarnações e reencarnações para que a pessoa se livre daquilo ali. Eu, por exemplo, eu sou muito crítico comigo mesmo, e eu sempre digo que eu conheço todos os meus defeitos e as poucas qualidades que eu tenho. E eu digo sempre, às vezes o pessoal acha meio estranho, mas eu digo sempre, olha, uns eu já venci. Por que eu digo que eu já venci? Porque eu mantenho meus cachorrinhos, alguns deles bem amarradinhos. Quando eu pego meus cachorrinhos e deixo eles bem amarradinhos, eu sei que daqui eles podem até se soltar uma vez ou outra, mas eles estão aqui amarradinhos. Qualquer coisa, quando um se soltar, eu pego uma corda mais forte, puxo ele e deixo ele amarradinho aqui. Outros dos meus defeitos eu tento vencer, porque eu sei que possa ser que eu não consiga, mas eu tento chegar lá. E outros eu nem tento, porque eu sei que eu não consigo.
Nós que estamos aqui ainda, nós ainda estamos nesse processo de estarmos corrompidos pelas sensações. Porque por mais conscientes que nós estejamos, por mais conscientes que nós sejamos, sempre vai existir alguma coisa que é o nosso ponto fraco. E naquele ponto fraco nós ainda estamos falhando. Eu digo muito também, eu digo, olha, se o Espírito quiser me convencer para beber, ele vai ter um trabalho tremendo, porque não tem a mínima tendência de beber. Agora, se ele quiser me convencer para comer pizza, olha, facinho, facinho. Não tem aperreio. E se for portuguesa, então, é comigo mesmo. Entendeu? Por quê? Porque a sensação de comer uma pizza portuguesa, eu gosto. Mas não sou só eu pelo jeito, né? Tudo bem. Então, o que é que acontece? Quando você está nesse processo, nós vamos melhorando. Eu já sei, por exemplo, que comer uma pizza portuguesa todo dia me faz mal. E aí o que é que eu faço? Eu como uma vez por semana, né? Assim, ao invés de comer 4 fatias, eu como 2. E aí eu vou tentando segurar o cachorrinho da pizza. Eu vou amarrando o cachorrinho da pizza para ele não fugir. Quando ele foge, eu como uma, mas é de vez em quando, assim, é muito raramente mesmo. Mas o que é que acontece? A gente vai melhorando. Se nessa encarnação eu conseguir vencer pelo menos um dos meus defeitos, na próxima, ao invés de 200, eu vou ter só 199. Então, tá na boa, né? Gente, a gente fica rindo, eu fico brincando, eu gosto muito de brincar, mas vocês não têm noção de como a coisa é séria. Uma vez eu estava numa reunião mediúnica lá em Palmares, e eu passei uns 10 anos morando em Palmares, e o espírito, no meio da conversa lá, ele olhou para mim e disse: você sabe por que é que você está aqui nessa cidade, não sabe? Aí eu, com toda a minha inocência, eu disse: eu? Ele disse: sim. Eu disse: sei não. Aí ele disse: você já chibateou muita costa de negro nessa cidade. Não falou mais nada. Precisava falar mais alguma coisa? Aí você veja um aqui, bonitinho, lindinho, careca, gordinho, organizadozinho, assim, poxa, que coisa linda, como ele é evangelizado, como ele tem consciência, como ele é um cara legal. Não, eu sou aquele feitor que estava maltratando, só que eu estou mantendo o feitor amarradinho. É um dos meus cachorros, porque aqui dentro não tem nada de bom, não. As pessoas buscam saber o que é que foram na vida passada, papapá, toda aquela questão de curiosidade besta. Quer saber o que você foi na vida passada? Olhe o que você tem dentro de você hoje. Olhe com certeza, com firmeza, com clareza, com transparência, sinceridade. Olhe no espelho e olhe para o cara do espelho e diga: você é orgulhoso, você é egoísta, você é ganancioso, você é violento, você é mentiroso. Tudo que você disser, você foi pior na sua encarnação passada. Porque essa é a melhor encarnação que nós temos. Não existe encarnação melhor do que essa para nós. Nós somos o melhor que nós já fomos. E olhe que eu tenho um bocado de besteirinha aqui dentro. Então eu imagino como é que o capitão do mato lá, o feitor, fazia com os caras. Hoje eu não posso mais fazer, porque existem leis, né? Me proíbe de dar chibatada nos outros, mas que às vezes dá uma vontade grande. Vocês não sabem. Mas o que é que acontece? Da outra encarnação para essa já deu uma melhorada. Né? Já deu uma repaginada no visual, já deu uma repaginada no comportamento, estou melhorzinho, estou mais equilibrado. Isso é evolução, isso é reencarnação. Reencarnação é para isso, é para a gente crescer, até porque a gente não pode se transformar, a gente não se transforma de um dia para a noite, a reencarnação não funciona assim. Einstein disse: o universo não dá saltos. E aí o que é que acontece? Quando a gente termina de ler capítulo 11, versículo 8, ou ponto 8, quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Aí vocês podem tirar o cavalinho da chuva, porque a gente não está instruído e depurado. A gente ainda está nas sensações. Instruído e depurado é aquele espírito que ele já consegue vencer seus erros. É aquele espírito que ele consegue observar e vencer sem fazer esforço. É aquele espírito que vem aqui para a Terra e é um líder, uma coisa maravilhosa que a gente segue, sabendo que ele está falando a verdade. É um Chico, é um Gandhi, é uma Teresa de Calcutá. São espíritos instruídos e depurados. A gente um dia chega lá, mas acontece isso. E aí o que é que acontece? O que é que nós trazemos dessa reencarnação? O que é que nós ganhamos a cada reencarnação? Nós ganhamos nós mesmos. Não é legal, né, a gente ganhar a gente mesmo de herança?
Por quê? Porque a nossa herança é aquilo tudo que nós trazemos dentro de nós. E aquilo que nós trazemos dentro de nós, existem coisas ruins, existem tendências, existem gostos, existem raivas, existem sensações, emoções, existem coisas que não podem nos descontrolar, existem. Mas também existem pensamentos bons, tendências boas, equilíbrio, vontades boas, vontade de se melhorar, porque ninguém segura seus cachorrinhos se não tiver vontade de se melhorar. Ninguém segura seus cachorrinhos se não tiver pelo menos a determinação de vencer aquele cachorrinho. E nesse processo, não em todos, mas na maioria, a gente já consegue segurar um pouquinho os nossos cachorros. Quando é que eu não vou querer segurar o meu cachorrinho? Quando eu achar que eu estou certo. Quando eu não admitir que eu estou errado. Uma coisa que eu acho muito legal, todo mundo faz um pouquinho, e está classificado como mal. Porque, de conforme com o livro dos Espíritos, o que é o bem é aquilo que vai de concorde com a lei de Deus. E o que é o mal é aquilo que vai contra. Então falar da vida dos outros também é mal, né? Falar dos outros também é ruim, né? Também é o mal. Não é só matar, roubar, estuprar, enganar, mentir. Não. Falar, fofocar também é mal. Mas a gente faz, né? Aí o que é que acontece? A pessoa chega numa colocação feita essa, numa palestra feita essa, a gente está conversando, tranquilo, pá, e a pessoa diz, poxa, realmente, cara, isso é um negócio muito complicado, é uma coisa que as pessoas fazem, não sei o que tal, e quando sai ali, que vira a porta, ele olha assim e vai, mas aquela camisinha dele estava feia, viu? Bens a Deus. Por que foi que falou da minha camisa? Porque não sente que está fazendo erro. A gente só muda quando dói. A gente só muda quando a gente sente que está errado. Se a gente não sentir que está errado, eu vou mudar para quê se eu sou perfeito? Eu digo a Márcia que eu sou perfeito. Eu sou tão perfeito que eu me dou o direito de ter erros, para ninguém poder reclamar. Mas eu estou aí no processo. E aí o que é que acontece? O que é que nós somos? Nós somos a herança de nós mesmos. Nós somos aquilo que carregamos e que precisamos trabalhar. Quer ver um negócio que ninguém nunca visualiza dessa forma, mas que é a lei da reencarnação em parábola, é a história do filho pródigo. Eu acho a história do filho pródigo fantástica. O camarada estava lá na fazenda do pai, curtindo, não precisava trabalhar, não precisava ir se acordar cedo, não precisava fazer nada. Aí um dia ele chega para o pai e diz, me dá a minha parte? Me dá a parte que me cabe? É o espírito quando termina de sair das mãos de Deus. Enquanto o espírito é uno com Deus, está lá na energia, aquele processo todo maravilhoso antes de ser criado, ele está ali vivendo, entre aspas, a vida que queria. Só que aí daqui a pouco Deus cria ele simples e ignorante e coloca ele no caminho do crescimento, que é a encarnação. Ele vai passar por uma série de situações. Quando Deus coloca ele no caminho do crescimento, quando ele reencarna, o que é que nós recebemos? Aquilo que é nosso, a parte que nos cabe, a vida, o corpo, o tempo, o livre-arbítrio. Gente, o livre-arbítrio é um negócio massa, é o segundo maior presente que Deus nos deu. O livre-arbítrio só perde para a vida. O maior presente que Deus nos deu foi a vida. O segundo foi o livre-arbítrio. Porque através do livre-arbítrio, ou você sobe ou você desce. Quando você já tem um pouquinho de pensamento, você ainda permanece no meio ali, né? E o que é permanecer no meio? Eu tinha um amigo que ele dizia, de uma forma muito engraçada, dizia que a gente lutar contra as nossas tentações é igual a gente estar correndo delas. A gente corre da tentação e ela vai ficando para trás. Quando a gente vê que ela está muito para trás, a gente para um pouquinho para ela se aproximar mais, e aí depois a gente continua correndo. Às vezes a gente deixa ela pegar a gente, faz uma besteira, eita, agora volta para lá e a gente corre. É o camarada que está aqui no meio. Ele está usando o livre-arbítrio para ir vivendo. Um colega uma vez na casa espírita, ele olhou para mim, a gente, todo um processo, aí ele disse, eu vou deixar de vir para o espiritismo. Ele disse, por que, meu filho? Ele disse, não, porque esse negócio de saber demais da responsabilidade não dá certo não. Na próxima encarnação eu me preocupo com isso. Eu digo, livre-arbítrio, tá tudo certo. Aí o filho pródigo pega, usa o livre-arbítrio dele e diz, me dá a parte que me cabe. E ele vai e se afasta do seio do pai, se afasta da fazenda do pai. Entra na roda que os hindus chamam de roda de Sansara, a roda da reencarnação, e aí ele vai alimentando o que os hindus chamam de karma. E a gente chama de causa e efeito. Ele vai alimentando Sansara e ele vai curtindo.
Lá no Evangelho diz assim, ele vai viver longe, num reino longe, dissolutamente. Vocês sabem o que é dissolutamente? Traduzindo, na gandaia. Ele vai para gandaia. Ele vai curtir, ele vai farrar, ele vai beber, ele vai transar, ele vai fazer um bocado de coisa. E ele vai satisfazer quem? Os instintos de onde ele tem. No seu início, o homem só tem instintos. Ele vai satisfazer aqueles instintos animais que vão gerar nele as sensações. E à medida que ele vai satisfazendo os instintos, ele percebe, porque ele vai evoluindo, ele vai crescendo, ele vai evoluindo em si como espírito, através de várias reencarnações. Ele percebe que os instintos satisfeitos geram sensações gostosas, sensações prazerosas. E aí ele continua fazendo isso cada vez mais. E é o cara que se entrega ao vício pelo sexo, e aí vai querendo fazer cada vez mais. Aí um parceiro não é suficiente, ele começa a ter 2, e depois começa a ter 3, e depois ele começa a fazer práticas estranhas lá, depois ele começa a viajar, e vai chegar um momento naquele processo todo, porque ele está experimentando tudo ao mesmo tempo, naquele crescimento, naquela vida dissoluta, no reino longe, que vai chegar um momento onde ele vai começar a perceber que aquelas sensações não o satisfazem mais. E aí o que é que ele faz? Ele para e... Na vida de meu pai, na fazenda de meu pai, eu tenho tudo do tranquilo, do melhor. Na fazenda de meu pai, eu tenho paz. Na vida da gente, equivale a dizer aquele momento onde a gente para e diz assim, poxa, o que é que eu estou fazendo da vida? Tem coisa melhor para mim. Eu posso vencer isso, eu posso me trabalhar, eu posso me equilibrar. Quando a gente evolui, como diz Kardec, intelecto e moralmente, a gente percebe que existe uma coisa melhor, que na vida não é só sensações. E para isso a gente precisa estar muito, mas muito reencarnado. Para vocês terem uma ideia, o espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz que o número de encarnações de um ser humano, de um espírito, é como os grãos de areia de uma praia. Dá para levar, né? Muita encarnação, a gente não tem ideia do que seja o nosso ciclo reencarnatório. E aí o que é que acontece? Chega um momento nesse ciclo que a gente desperta e a gente diz, cara, existe um equilíbrio, existe alguma coisa boa, existe alguma coisa que vai me satisfazer intimamente. Jesus chamava da água da vida, aquela que ele dava e que nunca mais a pessoa sentia sede. Existe essa coisa boa e é melhor do que essas sensações que eu estou tendo, porque essas sensações, elas acabam. Você tem o prazer, você tem aquela expressão que o pessoal usa aí, gozar a vida, você tem o gozo animal e ele acaba, ele passa. Mas o gozo espiritual, a felicidade espiritual, o amor verdadeiramente falando, ele não passa, ele é eterno. E aí o que é que acontece? Quando o cara percebe isso aí o filho pródigo diz, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá eu tenho fartura, lá eu tenho paz, lá eu tenho equilíbrio, lá eu tenho tudo que eu preciso para encontrar a minha felicidade. Só que a lei de causa e efeito diz que o caminho que ele trilhou para ir, para aquela dissolutamente lá, e para ele voltar, ele tem que trilhar o mesmo caminho de volta. E as causas que ele foi criando, ele tem todos os efeitos agora para poder resgatar. Aí é por isso que a turma, por ignorância, diz que reencarnação é para a gente pagar pecado. Isso é lenda. Reencarnação é para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente melhorar, para a gente se engrandecer como espírito. Mas no meio do caminho, a gente faz um bocado de merda. E é isso que acontece. Então, dentro desse processo, o filho pródigo vem e começa a retornar para a casa do pai. E o pai, Deus, a vida, é tão maravilhosa que ela não nos cobra aquelas besteiras que a gente faz antes da gente estar preparado. E Jesus já dizia isso. Jesus dizia que a vida não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Você já imaginou um espírito desse desequilibrado, desarmonizado? E é outra coisa que eu gosto. Eu não gosto de dizer assim, o espírito bom ou o espírito mau. Eu gosto de dizer o espírito equilibrado. Porque eu acho que bom e mal é conceito muito pessoal. O que é bom para você, Cleneide? E o que é mal? Não é verdade? Então, cada um tem o conceito de bom e de mal. Mas equilíbrio e desequilíbrio não. São leis universais. Então, o espírito, quando ele está em desequilíbrio, ele precisa voltar para se equilibrar. Se a vida botasse todos os efeitos
que aquele cara fez para ser cobrado enquanto ele ainda estava desequilibrado, o que é que acontecia? Aquele cara ia ficar revoltado, xingando Deus e só piorando a situação dele. Aí o que é que acontece? Deus pega e coloca aquele camarada para sofrer aqueles efeitos, ou para resgatar aqueles efeitos, só quando ele tem condições. Vocês conhecem pessoas que são pessoas maravilhosas, mas que sofrem feito sovaco de aleijado? Que sofre, que passa por dificuldade, fome, frio, sede, desemprego, falta de trabalho, uma série de situações, e que não reclamam com a vida, que passam tudo com um sorriso nos lábios, com um bom humor. Por que acontece isso? Porque aquelas pessoas já estão no momento de entender que aquilo ali é necessário. Precisa ser espírita não, basta ser um bom espírito, um espírito equilibrado, harmonizado. Ele percebe e aceita aquilo ali, porque ele sabe intimamente que aquilo ali tem uma causa, e se tem uma causa, é necessário que ele reequilibre. Agora, quando o cara não está equilibrado, o cara bate o dedinho no móvel e sai xingando até a terceira geração, revoltado. Eu conheço uma companheira que ela é paraplégica, vive numa vida muito difícil, passa por situações muito difíceis, ela e a família, e ela é um bom humor incrível. Ela tem um bom humor maravilhoso. Por quê? Porque o espírito dela já está preparado para aquilo ali. Agora vai João, do alto da minha arrogância, pegar meu carro, sair pela BR a 300 por hora, aí passa um jumentinho na minha frente, aí eu, pá, no jumentinho, aí eu acordo no hospital, paraplégico. Mas eu vou xingar muito, eu vou ficar muito revoltado, eu vou ficar muito manso, muito irado da minha vida. Por quê? Porque a minha imprudência e a minha imprecaução fez aquilo comigo. Eu não estava preparado, a vida, não foi a vida que me trouxe aquilo, fui eu que busquei. E aí é por isso que acontece essas besteiras com a gente. Muitas vezes por isso que acontece. E aí o que é que acontece? O filho pródigo vem, crescendo, preparado. Em nenhum momento na parábola do filho pródigo diz que ele estava reclamando do sofrimento que ele estava tendo. Em nenhum momento, ele quando recebeu ração de porco para comer, ficou feliz na parábola. Em nenhum momento diz que ele reclamou. Por quê? Porque ele já estava preparado para chegar naquele momento. E aí quando ele vem chegando junto da fazenda do pai, e o pai o vê, o pai vai lá e abraça aquele filho, coloca um anel no dedo e um manto por sobre ele. É a história das 99 ovelhas, da ovelha perdida, da dracma perdida. São as parábolas que Jesus nos contava. É aquele momento onde a vida abraça você de volta. E quando Jesus fala essa parábola, o processo do anel no dedo que ele fala é uma coisa muito legal. Para o judeu, o anel, diferente da gente, ele tem um sentido muito profundo. Ele tem um sentido de aliança, união, entrega. E aí, quando Jesus diz que o pai coloca para o filho um anel no dedo, é como se o pai estivesse dizendo para o filho: meu filho, eu estou te devolvendo a posse de tudo que era teu antes. Tudo que é teu agora volta a ser teu de novo. E ele começa, entre aspas, a trabalhar junto com o pai. Claro que a parábola não diz isso, porque Jesus não ia estragar o final da história, mas ele começa a trabalhar junto com o pai, e um espírito que busca e volta para esse caminho, volta para o seio do pai, atingindo a perfeição relativa que nós podemos atingir, vai criar mundos com o pai. É um Jesus da vida. Faz o ciclo todinho, vai e volta transformado, resgatado, liberto de todas as suas más inclinações. A parábola do filho pródigo é perfeita. É uma história de reencarnação, de transformação, de crescimento. Quando chegamos lá, naquele momento, quando o filho pródigo chega lá no pai, aí ele está limpo e purificado, preparado para seguir o caminho, trabalhando junto com o pai. E aí o que é que acontece? Todos nós estamos no meio desse caminho. Em algum lugar nesse caminho nós já estamos. E aí eu queria hoje simplesmente terminar deixando uma consideração com vocês, que vocês não precisam fazer aqui não. Façam em casa, quando botar a cabecinha no travesseiro, e vão pensar: o que é que eu estou fazendo da minha encarnação? Gente, parar para observar. Encarnar hoje em dia não está fácil.
a fila de reencarnação deve estar grande, porque a maioria dos casais quer um menino só quando não quer nenhum. Aí, João, mas tem aquele Dona Maria lá que tem 10 meninos. Beleza, mas isso não é tradição, isso não é normal. O normal hoje em dia é 1, 2 e olhe lá. Então não está fácil encarnar. Nós estamos encarnados. Nós já enfrentamos essa fila. Nós estamos na nossa melhor encarnação. O que é que nós estamos fazendo com a nossa encarnação? O que é que eu estou fazendo com a parte que me cabe? Como é que eu estou caminhando paralelo ao meu companheiro? Porque juntos somos fortes, separados somos sós. O que é que eu estou fazendo para fazer a diferença na vida do meu irmão? Ou na minha, mas que seja pelo menos uma diferença positiva. Porque se eu estiver fazendo na minha vida uma diferença negativa, eu também pare e pergunte: por que danado eu estou fazendo isso? Para que a gente comece a avaliar, para que a gente comece a entender aquilo que a filosofia vem buscando desde a época de Sócrates e Platão. O que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido da vida? E esse é o sentido da vida. O sentido da vida é que nós encontremos o nosso caminho e nos transformemos, para que através de nós possamos servir de exemplo e de ferramenta de transformação para os nossos irmãos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Bom, gente, agradecer muito a João pela brilhante palestra. Como sempre, muito boa, né? As palestras de João são palestras fantásticas, muito boas. E isso só enriquece o Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier na sua missão de passar espiritismo baseado nos fundamentos da doutrina espírita e não em invencionices. Eu acho que isso é fundamental. Tá? A gente não tem que inventar espiritismo, a gente tem que apenas entender o que Kardec falou, acabou. Isso é tão fácil, né? Tão simples de levar a coisa da forma simples, né? Em vez de complicar. E João é mestre nisso. João é muito bom nessa coisa de ser simples, de ser direto. Essa virtude é uma virtude de poucos. Às vezes a gente enrola e não diz nada. E outras vezes a gente é direto, a gente vai direto no assunto. Isso é muito bacana, muito bom. É assim que a gente deve ser. Agradecer muito a João, a presença dele aqui, a presença de todos vocês. Vamos agora fechar os olhos, vibrar positivamente e pensar em nossos companheiros espirituais que estão aqui ao nosso lado e que ouviram a palestra, as palavras de João, as palavras do Cristo, as palavras que foram reveladas por Allan Kardec, com uma nova moral, uma nova revisão da nossa moral como seres humanos aqui na Terra e como seres em evolução. Nós agradecemos a todos os espíritos que nos apoiaram, nos deram essa vibração positiva. Agradecemos aos nossos benfeitores da casa e agradecemos sobretudo a todas as pessoas que acompanharam através da internet e aqui em nosso grupo de estudos espíritas Chico Xavier, as nossas palavras, os nossos estudos e tudo que nós fazemos aqui no nosso Chico, na noite de hoje principalmente. Que assim seja, Senhor.